Olá, eu sou Norberto Classen, você está no Biblifique, o nosso canal de estudos da Bíblia, de transformação de vida, nossa oportunidade de transmitir a você, de compartilhar com você tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Eu quero dar sequência aqui aos nossos estudos na Epístola aos Hebreus. Esta é, portanto, a aula número 165 do Biblifique, e é também a aula número 19 dos nossos estudos em Hebreus. E hoje nós queremos estudar algo muito interessante, talvez algo inconveniente para a maioria ou para boa parte dos cristãos. Nós queremos falar sobre a disciplina que Deus pode impor às nossas vidas. E para isso eu quero ler aqui Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4, e eu uso aqui a Almeida, revista e atualizada, e nos diz assim o texto: Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem no Senhor, não desmaies quando ele é reprovado, és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ele ou por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Vamos adiante, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ainda adiante o texto, versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: Sinto-me aterrado e trêmulo. Mas, tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois senão escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, daquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor,
porque o nosso Deus é fogo consumidor. Muito bem. Em primeira leitura, esse texto nos parece deveras assustador, eu penso. Mas existem alguns princípios aqui que nós precisamos aprender. E eu quero justamente chamar esta aula, essa reflexão aqui de princípios de disciplina. Conforme nós temos visto, a ênfase do escritor aos Hebreus é sempre exortar os cristãos que estavam vindo do judaísmo e pensando em desistir da vida cristã por causa, especialmente, das perseguições que sofriam. E o escritor, por todo o livro, ele lista, relaciona argumentos que propõem uma vida de fé em Cristo, que era justamente o alvo que eles estavam querendo desistir, baseado em melhores promessas, a um sacrifício, um sacerdócio perfeito, uma aliança superior, uma esperança melhor. Então, alcançar a aprovação de Deus, obviamente, é um grande desafio da vida cristã, não porque Deus é alguém extremamente severo ou complicado, mas porque requer, basicamente, um elemento, que é a fé, um estilo de vida concernente, condicionado àquilo que Deus de fato deseja, e, obviamente, isso precisa ser desenvolvido. Em aulas anteriores, nós estudamos, inclusive, um grupo de pessoas que está relacionado no capítulo 11, que receberam um testemunho da aprovação de Deus justamente pelo estilo de vida fundamentado na fé e nas promessas de Deus. Estudamos ainda que somos desafiados como atletas a sermos disciplinados e perseverantes para cumprirmos a carreira, o propósito destinado por Deus para nós. Agora, há como que uma mudança de assunto e o escritor passa a usar uma metáfora de uma corrida para um conflito de gladiadores. O argumento, no versículo 4, de que as coisas para os crentes não estavam tão ruins quanto podiam ficar, porque lutar contra o pecado ainda não alcançara derramamento de sangue, como, por exemplo, numa luta, numa competição mais sangrenta. Ou seja, a perseguição fora severa, mas não chegara ainda ao martírio. E a pergunta aqui ressoa por que deveriam eles, quando outros sofreram tanto, render-se a uma menor pressão sobre a fé ou o estilo de vida desejado por Deus para alcançar a aprovação de Deus? O autor da fé, conforme apresentado no versículo 2 e 3 de Hebreus 12, sofreu a morte, assim como também o fizeram muitos heróis da fé, que estão celebrados justamente no capítulo 11. E os receptores dessa epístola, os destinatários dessa epístola, haviam suportado em dias passados perseguição severa, em virtude daquilo que acreditavam, mas ainda não haviam sido chamados a selar o seu testemunho com o sangue. F. Bruce expõe esse pensamento nos seus comentários. Assim, a metáfora sai da intensidade das corridas da luta e vai para a aparente serenidade de um lar, onde então o escritor nos coloca vários princípios que precisam, ou que podem ser aceitos na nossa vida, relacionados à disciplina que o nosso Pai Celestial nos impõe. E eu penso aqui que a disciplina não é necessariamente aquela correção de erros, mas sim uma disciplina para alinhar com os propósitos de Deus, para que eu e você possamos crescer em maturidade na nossa vida cristã e estar sempre mais alinhados, conforme o texto nos propõe, inclusive a sermos participantes da própria santidade de Deus. Então, o primeiro aspecto que surge aqui, o primeiro princípio, é que a família é um lugar de treinamento, de capacitação para alcançar maturidade, que só se alcança com exercício. Isso todos nós já sabemos. A disciplina é, então, conforme apresentada aqui, uma necessidade vital para aqueles que precisam ter músculos muito bem tonificados, muito bem preparados. E as tribulações, obstáculos, aflições da vida cristã, como as que os destinatários estavam sofrendo, são considerados uma forma de disciplina espiritual que ajuda o cristão a amadurecer. O que o escritor nos propõe é que cada situação pela qual nós passamos, seja ela difícil, desafiadora, angustiante, aflitiva, ela, na verdade, nos leva a um treinamento e nos aponta sempre para a maturidade. E aqui começo a desfilar vários aspectos que o escritor coloca como princípios
para que eu e você também possamos aplicar isso em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, que a família é um lugar de treinamento, um lugar de capacitação, um lugar no ambiente em que nós podemos alcançar uma maturidade cada vez mais eficiente e aprovada por Deus. Em segundo lugar, relembrar a palavra de Deus. O autor aqui, ele lembra um provérbio, um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 11, que diz: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor corrige a quem ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Ou seja, eu e você precisamos nos atentar para a correção que vem do nosso Pai Celestial, porque ele deseja de fato que nós cresçamos. É comum que cristãos em tempos de dificuldade esqueçam a palavra de Deus e, evidentemente, isso promove ainda mais desânimo. E isso é perceptível na própria vida, né? A partir do momento que a vida começa a apertar, que obstáculos, desafios, aflições surgem, muito facilmente se esquece das promessas da palavra de Deus, ou da própria palavra de Deus como orientadora, como balizadora para aquela situação. O fato do Pai Celestial disciplinar é sinal de que estamos amadurecendo, e é um meio que ele usa para nos tornar ainda mais adultos, ainda mais maduros. Ou seja, a correção, a disciplina, é prova do amor do Pai. É um privilégio que Deus estende para aqueles a quem ele ama. Deus não faria nada conosco, não nos corrigiria, não mudaria a nossa percepção de vida se ele não manifestasse o seu amor em nossas vidas. Ou seja, disciplina torna-se desta forma, então, um sinônimo de filiação. O pai que negligia a correção do filho é deficiente na sua capacidade como pai. E o filho que escapa a toda a disciplina está, na verdade, perdendo, recusando a filiação. Vou repetir esse princípio aqui, é muito interessante, esse pensamento é muito interessante. Um pai natural, biológico, que negligencia a correção do filho é, então, deficiente na sua capacidade como pai. E o filho que recusa ou que escapa a toda a disciplina está perdendo esse poder de ser filho ou de filiação. Então, é certo que, como seres humanos, apesar de cristãos, não nos sentimos muitas vezes confortáveis com a disciplina, isso é óbvio. E as palavras do profeta Jeremias até são uma oração que nós podemos fazer para momentos assim. Jeremias capítulo 10, ele fala: eu sei, ó Senhor, que a nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, disciplina-me, ajusta-me, alinha-me, mas não sejas severo demais. Não uses a tua ira, pois se eu fizesse, eu morreria. É interessante a percepção do profeta Jeremias, e eles estavam, naquele contexto histórico, vivendo momentos de severa dificuldade. O cerco dos exércitos da Babilônia estavam ameaçando constantemente a própria vida na cidade, especialmente de Jerusalém e arredores, mas especialmente de Jerusalém, e, evidentemente, a história nos mostra que chegou ao ápice do exílio da Babilônia, ou seja, as pessoas foram levadas embora da cidade, permaneceram alguns poucos e a cidade foi posta, os seus muros postos abaixo e o templo destruído, e muitas casas, enfim, a cidade toda virou um verdadeiro caos. No entanto, ele diz: Pai, Deus, nós sabemos que isso é uma correção do Senhor. Agora, se nós estivéssemos de fato debaixo da ira e não do amor do Senhor, nós seríamos destruídos. Como então, entende o profeta Jeremias, nós estamos sendo alcançados pelo seu amor, por sua misericórdia, existe essa correção, esse alinhamento para a vontade do próprio Pai. Um terceiro aspecto aqui. Eu e você precisamos atentar para o cuidado de Deus Pai, e certamente Ele quer cuidar de nós. Não é? Deus, como Pai, está sempre operando por nós e nunca contra nós. Nunca os planos, os pensamentos de Deus serão para o nosso mal, sempre para o nosso bem. Ou seja, se existe uma situação que nos alinha, que nos corrige para os princípios da palavra de Deus, é porque isso é um plano de paz, de bem do nosso Pai Celestial para nós. Jó entendeu isso muito bem e, inclusive, declara que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina.
e nos exorta a não desprezarmos, pois a disciplina vem do Todo-Poderoso. Ou seja, eu e você precisamos aceitar, porque o nosso Pai deseja o melhor para nós. E é evidente que nós transpomos esse pensamento para nós como pais humanos ou filhos humanos biológicos, que são corrigidos pelos pais, ou como pais que corrigem os seus filhos, para mostrar-lhes a necessidade de reverência, de respeito, de obediência. É evidente que o nosso Pai Celestial nos corrige e deseja que o reverenciemos e obedeçamos à sua vontade. Afinal, em Cristo, ele se tornou como que responsável por nossas vidas. Ele não pode simplesmente nos largar. O nosso Pai Celestial não pode nos desfiliar, porque ele nos comprou pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Mas, para que possamos crescer nesse relacionamento, na nossa vida com Deus, a correção, a disciplina é sempre necessária. O quarto princípio que eu quero colocar aqui é que eu e você precisamos manter a convicção no e do propósito de Deus. Ou seja, Deus nunca aplicará disciplina em demasia e nunca também a negligenciará. Ou seja, Deus deseja sempre, conforme eu já tenho dito, nos alinhar, nos corrigir para que sejamos participantes dos seus próprios projetos, de acordo com a vontade dele e não nossa. O Pai Celestial deseja que todos nós sejamos como ele, e seu propósito é que sejamos, inclusive, participantes da sua santidade. A palavra participante, metalambano, no grego, mencionada aqui, implica em ser ou tornar-se sócio ou companheiro, ou seja, significa ter parte em algo, ser de fato parceiro. Então, é um pensamento interessante. Se Deus tem a sua santidade, e ele é de fato assim, porque a Bíblia o declara, toda a correção, todos os obstáculos, desafios pelos quais eu e você passamos, fazem parte do processo para que eu e você sejamos companheiros, sócios da própria santidade de Deus. Ou seja, estejamos nivelados no mesmo patamar, na mesma base da santidade do próprio Deus, para justamente amadurecer nesse relacionamento. Ou seja, o Pai Celestial está sempre interessado em nosso bem-estar, tanto terreno quanto eterno. Ele nos lança já a partir desses princípios para a eternidade. Então, é difícil apreciar o propósito da ação disciplinar, né, na hora do impacto. A ideia a ideia de ser isto um motivo de alegria é muito estranho. Depois que as coisas se encaixam nos seus devidos lugares, e aí o verdadeiro propósito fica sendo mais claro, e aquilo que parecia tão doloroso, e ainda pode ser reconhecido como tal, mas é temperado pela eficácia do resultado. Ou seja, quando nós percebemos onde Deus está nos levando, qual é o caminho pelo qual Ele está nos conduzindo, certamente os resultados é que nos fazem mudar a nossa percepção sobre aquilo que achávamos tão difícil, tão severo da parte de Deus. Aqui usa mais uma vez uma metáfora da colheita que se aplica a um fruto pacífico, ou seja, um resultado da combinação entre paz e justiça, que são inerentes à própria obra de Cristo. Ou seja, a justiça e a paz vieram para as nossas vidas como um resultado, como um fruto do sofrimento de Cristo. Então, da mesma forma, Deus quer nos conduzir em disciplina, em correção, em alinhamento, para que a paz e a justiça conquistados por Jesus Cristo na cruz se efetivem em nossas vidas. Ou seja, cristãos que entendem a justificação deveriam entender que as correções que Deus nos impõe experimentam ou levam-nos a experimentar a própria paz que, conforme a Bíblia diz, excede todo entendimento. Muito bem, são esses princípios de disciplina, relacionados à disciplina, que eu e você precisamos entender. São fatos que o escritor aos Hebreus nos coloca para que eu e você possamos obedecê-los. É isso. Existem algumas atitudes, né, relacionadas a isso. Como é que nós correspondemos a esses princípios? O que nós precisamos fazer? E aí o texto nos diz que pelo menos algumas atitudes precisam ser operadas em nossa vida. Número 1, vencer o desânimo. Ou seja, o exemplo de Cristo e a certeza do amor de Deus devem, sem dúvida alguma, servir de estímulo e perseverança em meio aos obstáculos, dificuldades da corrida cristã.
E aqui, novamente, nos versículos 12 e 13, o escritor coloca, mais uma vez, a metáfora da corrida. Vou ler novamente aqui os versículos 12 e 13. Por isso, restabeleceis mãos descaídas e joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Antes seja curado. Ou seja, a metáfora, né, a figura da corrida volta aqui, né, para que eu e você sejamos estimulados à perseverança em meio a esta corrida. A vara da disciplina, ela pode produzir atitudes de desânimo, mas e inclusive revolta. Mas o texto de Isaías, do profeta, que provavelmente serve de apoio e base para o escritor aqui, nos diz que eu e você devemos fortalecer as mãos cansadas, apoiar os joelhos fracos, dizer ao coração temeroso, seja forte, não tema, pois seu Deus vem para vingar os seus inimigos e vem para salvá-los. Diante de dificuldades, é evidente que nós muitas vezes pensamos que os inimigos se agigantam, se tornam invencíveis. Contanto, os inimigos passam a ser, como sendo nós filhos de Deus, também do nosso Pai Celestial. E ele certamente vai nos fortalecer e estabelecer um caminho reto para que os pés permaneçam na estrada segura. As dificuldades e obstáculos do caminho não são para nos derrotar, são para nos amadurecer, conforme Deus quer, a ideia que nós já estamos desenvolvendo aqui. O Senhor nunca tem planos catastróficos para nós. A história de Israel é um extraordinário exemplo para isso. Apesar de toda a indiferença, a idolatria, a apostasia, o abandono total dos princípios da palavra de Deus, da própria lei, a obediência à lei, fez com que Deus ainda assim, aplicasse a sua misericórdia, o seu amor, o seu eterno e constante amor, a sua graça, e renovasse todos os termos da aliança, e ainda colocando uma aliança melhor para a nação de Israel. É impressionante. Eu sou um leitor ávido do Antigo Testamento, um estudioso, um estudante do Antigo Testamento, e eu consigo perceber isso de uma maneira extraordinária. É quase que inacreditável como Deus age, com muita severidade, trazendo, então, a sua própria justiça, castigo pela desobediência, mas ainda assim, sempre há uma restauração possível. Isso serve de alento, de consolo para todos nós. Apesar de situações difíceis, apesar de passarmos por desafios, obstáculos, aflições da nossa vida, nós sabemos que no final, o nosso Pai Celestial vai nos restaurar e nos colocar no seu devido lugar. Como eu disse, Deus não tem nenhum plano catastrófico de mal para nós. Inclusive, o profeta Jeremias manda isto com uma carta aos que estavam exilados já na Babilônia. O versículo 29, aliás, de Jeremias, nos fala isso. Eu sei, diz o Senhor, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim a que desejais. Ou, numa outra versão, para produzir uma esperança, não é? Uma confiança naquele que espera. E, evidentemente, nós não podemos nos ater a fortalecer os nossos joelhos se os caminhos são errados. E a correção, a disciplina, vem para justamente alinhar os nossos caminhos. Os caminhos naturais são tortuosos. E evitando as dificuldades, em vez de enfrentá-las, um caminho reto é especialmente preparado com certo esforço. Ou seja, rochas, pedras de tropeço, eventuais desvios devem ser, com toda certeza, resolutamente tirados do caminho, para que os caminhos sejam retos, fortalecendo os joelhos e as mãos trôpegas. Ou seja, é uma figura de linguagem aqui que busca nos incentivar, nos exortar a nos fortalecermos naquilo que Deus deseja ou para o propósito de Deus. Então, em primeiro lugar, vencer o desânimo, que certamente advém com obstáculos, desafios, aflições, dificuldades. Uma segunda atitude aqui é manter uma relação certa com Deus e com as pessoas. O versículo 14 é muito interessante e provavelmente objeto de muitas discussões e interpretações variadas. Mas ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15 ainda, atentando diligentemente por
porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela sejam contaminados. Nem haja, versículo 16, algo impuro, profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ou vendeu ali por um prato de comida. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Muito bem, vamos dissecar um pouco esse texto aqui. Manter a relação certa, buscar a paz, significa esforçar-se em prol da paz com todos. A palavra seguir, conforme ela está posta aqui, expressa uma disposição, um afã de perseguir, de correr atrás, por exemplo, de uma caça, para quem é habilidoso nisso. Mas correr, de fato, atrás de um alvo, de um objetivo. Correr atrás da paz está ligada à ideia de separar-se deliberadamente do mal, ou seja, mudar completamente de direção em que o mal está. Santificação, por sua vez, engloba a ideia de compartilhar da própria santidade do Senhor, ou seja, o relacionamento com Deus precisa estar fundamentado nos próprios atributos de Deus e não no nosso comportamento. E aqui é algo interessante. Santificar-se, buscar a santidade, ou buscar a santificação, não é isolar-se. É contato sem contaminação. Ou seja, é não amar o mundo, não se conformar com as ideias, com os modelos mentais que o mundo nos oferece. Deus não nos torna santos no sentido de caráter, mas no sentido de nos declarar justificados. Ou seja, eu e você, conforme já vimos tantas vezes em aulas aqui, nós não seremos condenados pelos nossos pecados. Isso está resolvido na cruz. Agora, eu e você precisamos equiparar o nosso comportamento, o nosso estilo de vida com os princípios da palavra de Deus. Ou seja, é um processo de santificação. Esta inocência, essa declaração de inocência trazida pela justificação, precisa ser transformada em caráter santo pelas nossas próprias decisões e opções. Ou seja, santificar-se, buscar a santificação, seguir a paz com todos, e por meio da santificação relacionar-se com Deus, é uma mudança, é uma atitude que depende de nós. Deus já fez a sua parte. Ele já nos justificou, já nos declarou inocentes de todos os nossos pecados. Agora, nos conformarmos como participantes da sua própria santidade é uma atitude que vem a partir de nós. Permanecer na graça de Deus é um outro princípio colocado aqui, uma outra atitude, é prevenir-se da raiz de amargura. Isso é muito simples acontecer. Qualquer entravezinho num relacionamento entre pessoas, inclusive da mesma família, podem trazer um veneno enorme e contaminar todos os relacionamentos entre pessoas e, consequentemente, em Deus. A graça representa aqui todos os benefícios que Deus pode fornecer. Ou seja, eu e você devemos permanecer naquilo que Deus nos oferece em Cristo Jesus, para que, de fato, nenhuma raiz, nenhum veneno, nenhuma raiz de uma planta que produz veneno interfira, interrompa relacionamentos e prejudique a comunhão ou os próprios relacionamentos. O texto nos adverte a focarmos nos benefícios que Deus nos oferece, e não permitir que a contaminação nos torne infrutíferos. E a história de Esaú aqui é um exemplo, né? A sua estupidez, permita-me chamar assim, ou insensatez, em trocar o privilégio de primogenitura por um prato de comida, torna-se, na verdade, um exemplo de todos aqueles que colocam vantagens, no caso, materiais, vou fazer uma aplicação alegórica aqui, as vantagens materiais, no caso, o estômago, ou sensuais, e antes da sua herança espiritual. E aí demonstra total indiferença. Ou seja, a primogenitura era um direito legal instituído pelo próprio Deus numa família. E ele abriu mão disso simplesmente para satisfazer o seu desejo momentâneo de um prato de comida. Ou seja, uma insensatez total, uma estupidez, desculpe, mas é verdade. Como que pode
simplesmente abrir mão de benefícios eternos, porque isso alcançaria gerações, né, dos seus filhos, enfim, para simplesmente satisfazer um desejo momentâneo. E muitas vezes cristãos vivem desta forma. E eu e você precisamos tomar muito cuidado. Esse talvez seja o centro desse texto todo e para o qual eu e você precisamos prestar atenção. Seguir a paz com todos, buscar constantemente, né, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E precisamos uma atenção diligente aqui, para que, conforme o escritor nos diz, ninguém falhe em buscar ou usufruir dos benefícios conquistados por Jesus Cristo na cruz, que nós estamos chamando, ou o escritor chama aqui de graça. Muito bem. Um outro aspecto aqui que eu ainda quero mencionar, que eu e você precisamos entender muito bem os contrastes que o escritor nos propõe aqui. Então, a parte um pouco mais complicada, que está relatada a partir do versículo 18, né? E eu não vou ler de novo, mas vou resumir o texto, que nos alerta para olhar para cima, para contemplar a Jerusalém celestial, ou seja, a Sião. E aqui o escritor faz um pequeno resumo da própria história da nação de Israel, dos judeus, a quem essa carta está destinada primariamente, ou seja, os hebreus, né? E ele lembra que o Monte Sinai produzia um relacionamento baseado no medo da terrível voz do Senhor. Muitas vezes, eu fico passando por esses textos e relembro, fico tentando imaginar a cena do povo de Deus se aproximando do Monte Horebe, da cadeia de montanhas na qual esse monte se destacava, né? E a glória de Deus, a nuvem escura sob o pico do monte, né? E de repente raios, relâmpagos, trovões, a barulheira, a própria glória de Deus se manifestando ali. Êxodo 19, 20 nos relata que o chofar, ou seja, a buzina de Deus, a trombeta de Deus começou a soar do meio daquela nuvem. De fato, deve ter causado um terror, um pânico, um medo do próprio Deus. Né? E depois todos os detalhes da aliança do Sinai, né, restringia o acesso do povo à própria presença de Deus, ou seja, baseado numa severa legislação cerimonial e sacerdotal, elaborada para permitir que apenas um pequeno grupo de pessoas adentrasse a presença de Deus, no caso, os sacerdotes, o sumo sacerdote, e obtivesse, assim, o favor de Deus para todo o povo. A nova aliança, que justamente é objeto do texto do próprio escritor aos Hebreus, né, dizendo que ela é muito melhor do que a antiga, né, e nós estudamos isso em aulas anteriores, ela está representada no Monte Sião, que permite livre acesso à presença de Deus. Tratamos isso também quando apresentamos o sacerdócio de Jesus Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, baseado no próprio tabernáculo que Davi havia construído ou edificado, que permitia o acesso livre a toda e qualquer pessoa, sem restrição cerimonial ou sacerdotal. Né? Então, a nova aliança, ela justamente permite esse livre acesso à presença de Deus, que é o que ele coloca aqui. Ou seja, o Monte Sião veio a ser o símbolo da verdadeira e autêntica adoração a Deus, conforme nós estudamos em aulas anteriores. Jerusalém veio ser o símbolo da verdadeira comunidade, ou seja, da própria igreja. Então, a figura que ele quer colocar aqui, né, na Assembleia dos Primogênitos, que atenta para o Monte Sião e não para o Sinai. São dois montes muito importantes para a história de Israel e também para nós. Sinai representa uma antiga aliança, baseada no medo, no terror, né, de medo de punição. Se errasse, seria punido. E era assim. Enquanto que a nova aliança, que nos conecta com Deus por meio do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dá completa liberdade de usufruirmos de toda a graça, né, e podemos adorar ao nosso Deus em verdadeira, autêntica adoração, ou seja, sem intermediários. Né? Nosso foco precisa estar sempre no serviço ao Senhor Jesus Cristo. Nosso alvo
precisa ser sempre Jesus Cristo, como o Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso sacerdote, é o nosso advogado, é o nosso Senhor. É por meio dele que eu e você recebemos, conforme o escritor que nos diz, uma herança num reino inabalável. Ou seja, ainda pode acontecer muitas coisas neste mundo, conforme ele mesmo diz, né, citando profecias do Antigo Testamento. Ainda uma vez, Deus vai dar uma mexida em toda a humanidade, vai abalar o mundo todo. E nós podemos esperar com absoluta confiança, ter absoluta certeza, esperança de que a eternidade está à nossa disposição. Não é? De que em Cristo Jesus, eu e você somos justificados, e o desafio é aqui aceitar a disciplina, a correção, o alinhamento que o nosso Deus quer nos dar para que sejamos, de fato, participantes da sua santidade, para que sejamos herdeiros maduros, aqueles que, de fato, possam usufruir de toda a herança que o nosso Pai Celestial, em Cristo Jesus, quer nos deixar. Então, eu e você olhamos para frente, para esse reino inabalável que podemos aguardar. E eu e você precisamos decidir, então, obedecer, não é? Que é que o escritor nos exorta, a confiar e, principalmente, a reverenciar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quero ler mais uma vez os últimos versículos aqui, do 12, 27, que diz o seguinte: esta é a palavra, ainda uma vez, por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque Deus é fogo consumidor. Então, esses são a última exortação desse texto, para que eu e você obedeçamos a Deus, confiemos nele e, principalmente, tenhamos uma atitude de constante reverência diante de Deus. Ele é fogo consumidor. O nosso Deus foi capaz de, pela sua palavra, criar todas as coisas que nós vemos por aí no mundo. Tudo aquilo que a criação nos demonstra. Ali está a revelação do próprio Deus. Agora, eu e você também podemos pensar e crer e saber que esse mesmo Deus é fogo consumidor e ele pode, num estalar de dedos, num piscar de olhos, trazer tudo abaixo, permitir que tudo seja destruído. Retenhamos, portanto, a graça de Deus conquistada em Cristo Jesus por nós e obedeçamos, confiemos e reverenciemos o nosso Deus com constante temor. Essa é a exortação do capítulo 12. Eu quero deixar a vocês, para cada um de nós, e orar para que, de fato, Deus nos abençoe e que todos nós alcancemos a maturidade necessária, reverenciemos ao nosso Deus e conquistemos a herança que o nosso Pai Celestial quer nos deixar, ou que nos deixou em Cristo Jesus. Deus abençoe e fique certamente na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.